Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo à lição de número 11 e o nosso tema desta semana está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 14. O título é Levado e Julgado. Vamos conhecer um pouco sobre essa fase muito difícil do ministério de Jesus quando esteve nesse mundo, narrado aqui pelo Evangelho de Marcos. O capítulo 14 começa falando sobre o plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como poderiam a traição matar a Jesus. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, eles queriam deixar passar a Páscoa, estavam procurando uma ocasião, ou seja, o plano já estava traçado. O projeto de tirar a vida de Jesus já estava planejado na cabeça, sabe de quem? Dos líderes da igreja daquela época. Infelizmente, Jesus foi morto pelas pessoas que deveriam estar mais ligadas a eles naquela época, que eram a liderança da igreja na época em que ele viveu nesse mundo. Depois, o próximo verso fala sobre Jesus, ele foi ungido lá em Betânia. A partir do verso 10 fala sobre o pacto de traição, e nós temos aqui em cena um dos personagens tristes da história, um dos discípulos chamado de Judas Iscariote. E o verso 10 do capítulo 14 nos diz assim: E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar a Jesus. Eles, ouvindo-os, alegraram-se e lhes prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para lhe entregar. Em seguida, a partir do verso 12 em diante, fala, os discípulos preparam a Páscoa e logo em seguida o traidor é indicado, mais uma vez uma referência a Judas, ali no momento solene da Santa Ceia. E em seguida vem Jesus no Getsêmani. No Getsêmani houve um episódio muito interessante, onde Jesus ele suou gotas de sangue. Ali foi, quem sabe, um momento decisivo na vida de Jesus. E alguns até acreditam que se teve um momento na vida de Jesus em que ele poderia desistir de morrer na cruz, foi ali o momento no Getsêmani. No verso 43, Jesus é preso. E logo falava ele ainda quando chegaram Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes e escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar, esse prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegaram, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhes deitaram as mãos e o prenderam. E a cena seguinte foi para o Sinédrio. Então, a partir do verso 53, nos diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas. Nós sabemos, meus amigos, que toda aquela corte religiosa da época, tanto o sacerdote como os escribas, os fariseus, os sumos sacerdotes, todos estavam apostatados e muito longe da salvação e muito longe de Jesus. Essa era a triste realidade da igreja da época de Jesus. Na época de Jesus, os romanos estavam dominando a Palestina, e todas as pessoas que faziam parte ali da liderança religiosa estavam subjugados ao poder romano. Logo, os principais sacerdotes da época, ou o sumo sacerdote Anás e Caifás, estavam ligados ao poder de Roma, e eles não queriam perder o seu cargo, a sua credibilidade, a sua simpatia com os romanos. No Antigo Testamento, nós sabemos que Deus instituiu apenas um sumo sacerdote. E na época de Jesus,
tinha 2 sumos sacerdotes, o que não foi nunca o plano de Deus, que na linhagem sacerdotal estivessem 2 sacerdotes. No Antigo Testamento, o primeiro sumo sacerdote foi designado Arão, e depois seus filhos e sua descendência, que foi a descendência dos levitas. E na época de Jesus, a igreja estava tão apostatada, o povo estava tão longe da verdade, que eles tinham 2 sumos sacerdotes, que eram Anás e Caifás, designado para julgar ou para fazer ali o julgamento de Jesus. E infelizmente, tudo que eles fizeram foram entregar a Jesus para o governo romano, a fim de lhe dar mais prestígio e, quem sabe, manter o seu cargo e a sua função. Porque na cabeça deles, no conceito deles, o mais importante era o seu poder. Eles nem imaginavam que naquela ocasião eles estavam selando a sua vida para a morte eterna. E Jesus passou por uma corte, por um sinédrio totalmente corrupto e injusto. Jesus não deveria ter morrido da forma como morreu. Quem sabe a morte de Jesus deveria ser no momento solene. Jesus ele veio para morrer por nós. Jesus veio para dar a vida. Jesus estava destinado a derramar o seu sangue, da mesma forma como no passado um cordeirinho era sacrificado em cima do altar, e aquele cordeirinho simbolizava o quê? Aquele cordeirinho simbolizava que um dia Jesus também iria dar a sua vida pela humanidade. Mas a morte de Jesus nunca e não deveria ser da forma como foi. Mas desde o Antigo Testamento, desde a época dos Salmos, desde a época do profeta Isaías, já tinha se profetizado que a morte de Jesus seria da forma como foi, porque Deus já sabia da dureza do coração. Deus conhece o futuro. No Antigo Testamento, quando um cordeirinho era sacrificado, ele era levado até ao altar, em momento de contrição, em momento solene de santidade e com muita oração. E o sumo sacerdote, os sacerdotes realizavam os rituais de forma muito solene. O povo ficava lá fora na expectativa de que aquilo era algo sagrado. E dessa forma que o cordeirinho ele morria em cima do altar. A morte de Jesus não deveria ser cruel da forma como foi. A crueldade que Satanás impôs na morte de Jesus foi uma tentativa de fazer com que Jesus desistisse da cruz. Foi uma tentativa de fazer com que Jesus ele recuasse e toda a humanidade estaria perdida. Mas graças a Deus que Jesus ele não recuou. Jesus não desistiu. Jesus foi até o final. Morreu a morte de cruz em meu e em seu lugar. Que Deus nos abençoe, meus amados, e que possamos a cada dia valorizar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Um grande abraço, e esse foi o nosso estudo de hoje, e até o nosso próximo encontro. Tchau!